Shalom Adonai para todos. Bom, pessoal, nós vamos continuar agora o estudo dos 613 mandamentos e hoje nós iremos estudar o mandamento de número 5. Bom, qual é o mandamento de número 5? Mandamento de número 5, servir a Deus. Avodat Hashem. A mitzvah número 5 do Sefer HaMitzvot é um mandamento divino de servir a Deus. Então, o quinto mandamento é o mandamento divino de servirmos ao Eterno, servirmos a Deus. Onde está a atestação no Taná? Né? Qual é a fonte na Torá? A fonte na Torá é Shemot, que é Êxodo 23, 25. Eu separei como de costume o texto em hebraico, a sua transliteração correspondente na Septuaginta e depois a tradução. Não é? Então nós temos aí, Va'avá detém, que é em hebraico. No grego nós temos Kai, lá 3:6, Kyriou, não é? Ali nós temos Adonai, Et Adonai, e aqui Kyrios. A tradução fica: e servireis Adonai, seu Deus, e ele abençoará o seu alimento e a sua água. Removerei as doenças do seu meio. Então observe que nós temos a atestação deste mandamento no livro de Shemot, e observamos aqui as suas atestações no hebraico e no grego e a sua tradução para a língua portuguesa. Bom, nós temos outras atestações no Taná. Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Veja que não temos só em Êxodo, em Shemot, mas temos em Devarim também outras atestações. Vamos ler também Deuteronômio 11, do 13 ao 14. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Deuteronômio 13:4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardarei os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Veja mais uma atestação. Nós temos Crônicas, 1 Crônicas 28, 10 ao 9, o conselho do rei Davi ao seu filho Salomão. Ele, aconselhando a Salomão, ele diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Então, Davi aconselha o seu filho Salomão para servir o Deus dele de coração íntegro e alma voluntária. Davi tinha este mandamento com ele: servir ao Eterno. E a Brit Hadashah, né? Para aqueles que dizem que aquilo que nós achamos no Taná foi abolido e que o que importa é o Novo Testamento, a Brit Hadashah, será que este mandamento ele não existe também no Novo Testamento? Veja bem, veja o que disse Yeshua, Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus, o Yeshua: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Veja que Yeshua, quando afrontado pelo inimigo, a Satã, o inimigo usa as escrituras contra Yeshua, porque sabia que Yeshua respeita a palavra do seu pai. E ele obedecia e obedeceu até a morte e morte de cruz. Então Yeshua era extremamente zeloso, obediente à palavra de Hashem, né, o Taná. Então o inimigo sabia que se conseguisse enganá-lo, distorcendo as escrituras,
poderia levá-lo a uma queda, poderia vencê-lo. Mas veja que o próprio Yeshua, na sequência, usa também a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno, tanto um como o outro eles sabiam que ela deveria ser respeitada, porque ela não volta vazia. Então o próprio Filho de Deus, Yeshua, usa contra Hassatã, contra Satanás, as próprias escrituras para calá-lo, para fazer recuar o inimigo. E aqui ele usa as escrituras, citando o livro de Devarim, para que venhamos servir somente ao Eterno, no que diz respeito a culto, não é? Eu separei aqui o texto, né, o texto bizantino, lá 3:6, que é a tradução darás culto ou servir, né? A atualizada já traduz da seguinte forma: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele darás culto, ou seja, prestar serviços ao Eterno no culto. Nota: o culto ao Eterno acontece quando os ministros cumprem os seus serviços de acordo com os preceitos do Eterno. Em Lucas 12, 36 a 38, diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então é impressionante nós observarmos essa profetisa, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, era avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Depois ela fica viúva. Aqui no verso 37 diz que era viúva de 84 anos. Aí diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, servia noite e dia, com quê? Com jejuns e orações. Então, o texto aqui, servir ao Eterno, ela servia, né? Porque você pode perguntar, mas como é que eu sirvo ao Eterno? Olha, pelo menos 3 serviços nós identificamos aqui: jejuns, orações, e ela profetizava para as pessoas no templo. Então, 3 serviços, não é? Quando você faz orações, você intercede pelas pessoas, você está, de certa forma, servindo ao Eterno. Não é? Em Atos, capítulo 24, 14, nós observamos: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo, Paulo falando, ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, para aqueles também que diz que Paulo era contrário à lei e os profetas, veja que Paulo servia, o serviço dele ao Eterno era, né, acreditando, ele fazia um serviço acreditando, respaldado em todas as coisas que estavam escritas de acordo com a lei e com os escritos dos profetas. Então ele servia de acordo com a lei e os profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Né? Então Paulo ele seguia a lei, sim. 2 Timóteo 1,3, que é uma epístola que Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Então veja que o serviço aqui está ligado à oração de intercessão aos santos, né? Orava a Deus, intercedendo pelos santos dia e noite. Então esse era o serviço a Deus. Em Hebreus 9,14,
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, anota, Yeshua derramou seu sangue para que pudéssemos voltar à comunhão com o Eterno e servir a Deus. Servir com jejuns, orações, pregações, louvores e todos os serviços dos sábados e das festas, que são os serviços principais que o Eterno deixou para que seu povo pudesse servi-lo. Em Apocalipse 22, do 3 ao 4, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então veja a profecia aqui, não é, de João, dizendo que naquele dia, na cidade, na Nova Jerusalém, nós teremos o Eterno, o trono do Eterno, o trono do Cordeiro e aqueles que são criados para se relacionar com ele servindo, né? Então nós temos aí o mandamento de servir a Deus, Avodat Hashem, no Taná e na Brit Hadashah. Então que possamos cumprir esse mandamento em nossas vidas e que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua.